Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 53, o iodo. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo dos halogênios. O iodo foi descoberto no ano de 1811 pelo químico francês Courtois, quando ele estava tentando extrair carbonato de sódio de algas marinhas. E para fazer essa extração ele queimava as algas marinhas e as cinzas ele tratava com água, provavelmente para recristalizar depois o carbonato de sódio. Só que os resíduos dessa produção de carbonato de sódio, ele tinha que destruir, e ele fazia isso com ácido sulfúrico. Só que certo dia ele colocou ácido sulfúrico em excesso, ou muito concentrado, colocou nesses resíduos, e ele percebeu que saíram vapores de cor violeta, que em contato com superfícies frias cristalizavam com uma cor escura, praticamente preta. E ele ficou muito impressionado com essa descoberta e mandou amostras dessa substância para vários químicos famosos da sua época, porque ele mesmo não sabia do que se tratava. Ele mandou inclusive uma amostra para o Gay-Lussac, que foi o cara que fez as leis lá dos gases ideais e tal. E depois de um tempo os caras concluíram que era um novo elemento, Viram também que tinha uma semelhança muito grande com o cloro. E o iodo, então, foi nomeado não em homenagem, mas baseado em uma palavra grega que significa roxo ou violeta, devido aos seus belos vapores. O iodo é um elemento não metálico sólido com uma aparência bastante escura e lustrosa. Ele é o membro estável mais pesado do grupo dos halogênios. A sua densidade é de 4,9 gramas por centímetro cúbico e o seu ponto de fusão é de 114 graus Celsius. Apesar de que ele sublima já em temperatura ambiente, mas isso não significa que ele não tenha uma fase líquida. Ele tem sim uma fase líquida entre 114 graus Celsius e 184 graus Celsius, que então é o seu ponto de ebulição. E o que eu queria falar também é que a estrutura cristalina do iodo sólido, então, é ortorrômbica, composta por unidades de I2, dois átomos de iodo ligados, que no conjunto formam uma estrutura ortorrômbica, e a distância entre os dois átomos de iodo no mesmo plano, nos átomos ligados de iodo, é de 271 picômetros ou picômetros, que é uma distância bastante grande até. Estava pensando a respeito disso. Nesse plano, que tem a ligação entre os átomos de iodo, o iodo é um semicondutor, mas no plano perpendicular a esse plano da ligação, ele é um isolante. Então essa é uma característica também bem estranha deste elemento químico. Quimicamente, o iodo é um elemento muito interessante. A sua configuração eletrônica é criptônio 4d10, 5s2, 5p5, ou seja, falta um elétron para ele conseguir obter a configuração eletrônica de gás nobre, a configuração do xenônio. Sendo assim, ele gosta de receber mais um elétron, ele gosta de ser reduzido para o iodeto, o que faz dele um forte agente oxidante, que é uma das características mais marcantes da química do iodo. Entretanto, ele é, entre os halogênios, o elemento menos eletronegativo, ou seja, ele tem a possibilidade, sim, de fazer compostos em estado de oxidação positivos, que nós ainda vamos ver ao longo desse vídeo. Apesar de o iodo não ser tão reativo em comparação com os demais halogênios, ele ainda assim é um dos elementos mais reativos que nós temos na tabela periódica. O seu composto mais simples é o iodeto de hidrogênio, que é um gás incolor, e esse composto é extremamente bem solúvel em água. Em água ele forma o ácido iodídrico, que é um ácido bastante forte e equivalente ao ácido clorídrico, aquele que nós temos no estômago. O iodo também faz um monte de compostos binários com um monte de elementos por aí, e esses compostos podem ter naturezas muito diferentes, dependendo do ligante, com que ele faz esse composto. Então, por exemplo, nós temos o iodeto de potássio, um sal típico iônico, bem solúvel em água, mas nós também temos, por exemplo, o iodeto de prata, que tem um caráter muito mais covalente, pouco solúvel em água, e tem uma estrutura muito mais típica de compostos covalentes, a estrutura da wurtzita, que é uma das estruturas do sulfeto de zinco. O iodo faz até mesmo compostos binários com os outros halogênios. Então nós temos, por exemplo, o IF, o ICl e o IBr, são todos instáveis, mas eles existem.
Nós temos também o ICl3 e o IF3, um pouco mais estáveis. E a partir daí nós temos com flúor, nós temos o IF5, incrivelmente o IF7, com iodo no estado de oxidação mais 7, ou seja, formalmente ele perde todos os seus elétrons na camada de valência. O IF7 já não é tão estável, mas o IF5, apesar de ser um forte agente de fluorinação, ele pode ser armazenado em um vidro, ou seja, não é tão reativo assim, é um líquido incolor, então. Além disso, o iodo também forma compostos com pseudo-halogênios, por exemplo, cianeto. Então nós temos o iodeto de cianogênio, que forma assim, cristais brancos muito bonitos, uma reação que eu já vi. E assim, a química é igual a de um halogênio, no caso. O iodo também tem uma química bastante interessante com oxigênio, que no caso dos outros halogênios não funciona muito bem, mas o iodo ele tem inclusive um óxido estável, que é o pentóxido de iodo, um sólido que tem uma estrutura muito interessante e também higroscópico, um monte. E também nós temos outros compostos interessantes envolvendo oxigênio, por exemplo, o ácido iódico, HiO3, e um dos meus compostos favoritos, o ácido periódico, que não tem nada a ver com tabela periódica, mas é periódico, que é um equivalente de ácido perclórico. Nesse contexto, também queria citar que muitos compostos contêm o ânion iodato, IO3-, e o ânion periodato, IO4-, que é um ânion tetragonal. E também o iodo faz vários íons poliatômicos, digamos assim, quer dizer que só contém iodo, por exemplo, I3-, que é 3 átomos de iodo ligados entre si e com uma carga negativa, apenas uma. E por fim nós temos também a química orgânica do iodo, que é muito diversificada. Nós temos muitos compostos importantes na síntese e também por si só para estudar as ligações químicas nos modelos da química orgânica. Mas um composto importante, por exemplo, é o iodeto de metila, ICH3, que na química orgânica, na síntese, é utilizado como uma fonte de metila. Nós também temos o iodofórmio, que é um equivalente ao clorofórmio, e na química orgânica, novamente, é utilizado no famoso teste do iodofórmio, né, na análise da química orgânica. E ainda temos muitos outros, por exemplo, o IBX, que é utilizado para oxidar álcoois e aldeídos. O IBX eu nunca sei o nome, por isso que eu anotei aqui, que é ácido 2-iodoxibenzoico, mas é abreviado para IBX, todo mundo fala IBX, então por isso que eu só sei IBX também, mas enfim. Isótopos: o iodo tem apenas um isótopo que ocorre naturalmente, o estável iodo 127. O radioisótopo mais estável é o iodo 129, que tem uma meia-vida de 15,7 milhões de anos, e ele decai para o xenônio 129. E outro isótopo bastante significativo é o iodo 131, que pode ser utilizado para o tratamento de câncer de tireoide. Ocorrência: o iodo é o elemento mais raro entre os halogênios estáveis e também, de maneira geral, ele é bastante raro. A sua abundância é similar à abundância da prata, e o iodo ocorre por aí, dissolvido nas águas dos oceanos, de rios, né, na forma de iodeto, e ele também ocorre em alguns minerais que geralmente contêm iodato e não iodeto. Um exemplo desses minerais é a lautarita, que é basicamente iodato de cálcio. Por fim, as aplicações do iodo, que são muitas. Por exemplo, na análise nós temos o reagente de Nessler, que é um composto inorgânico que contém iodo. E esse reagente você usa em uma solução para saber se tem amônio na solução ou não. Nós também temos a famosa prova do amido, que você coloca, enfim, uma solução de iodeto de potássio ali no amido, ele muda de cor, você sabe que tem amido. Tem também a famosa reação do relógio, o relógio de iodo, ou a reação de Landau se chama também, que coloca lá os reagentes e aquela solução é incolor por alguns segundos, né? Você pode controlar por quanto tempo ela fica incolor, mas aí ocorrem umas reações secundárias, depois que elas se esgotam, começa a formar iodo elementar e a solução fica preta de repente, assim.
e a gente consegue prever realmente quando vai ser que ela vai mudar de cor, então por isso é muito usada em demonstrações de cinética e tal, cinética química. Na medicina, o iodo também é usado, por exemplo, na forma de iodopovidona, que é um complexo químico utilizado em hospitais para limpeza ou para desinfecção da pele. Nós também temos outros compostos ou soluções contendo iodo que têm efeitos similares, né? Um efeito antisséptico. E outros compostos ainda são usados na medicina. Novamente, o iodeto de potássio para tratar hipertireoidismo, por exemplo, antes da cirurgia, ou bócio, né? Aquele inchaço que tem um sintoma do hipertireoidismo pode ser assim um pouco remediado com doses de iodeto de potássio. Também no processo Monsanto para produzir ácido acético é utilizado o ácido iodídrico, e no processo Van Acker-de Boer, que é um processo de transporte químico para você sintetizar metais extremamente puros ou compostos extremamente puros, bem cristalinos. O iodo ele serve como meio de transporte. Então você pode fazer tipo titânio, zircônio dessa maneira, mas é mais para, enfim, usos especializados, porque é muito caro fazer assim. Eles são realmente muito, muito puros e, portanto, bem mais caro do que normal. E nós também temos os usos orgânicos, né, de compostos do iodo, iodo, sei lá como é que se fala. Queria falar também sobre o papel biológico do iodo, porque o iodo é um elemento absolutamente essencial para a vida humana. Na glândula da tireoide são produzidos dois hormônios que regulam o crescimento, são eles a tiroxina e triiodotironina. Esses hormônios contêm iodo, e na deficiência de iodo, surgem vários problemas relacionados ao mau funcionamento da glândula tireoide. E um desses sintomas é o bócio, que eu já falei, que é aquele super inchaço aqui no pescoço, devido, enfim, a essa falta de iodo. E hoje em dia não se vê mais muito isso, porque geralmente o sal de cozinha que a gente compra, ele tem a adição já de iodeto de sódio. Assim, todo mundo que compra sal já vai ter mais ou menos o que precisa de iodo e não vai ter problema. Antigamente não se fazia isso, e por isso era muito mais comum as pessoas terem esse pescoção inchado aí, e entre outros sintomas que são na verdade mais problemáticos que isso. Mas a dose diária é muito pequena, são 150 microgramas por dia para um adulto. Mas tome cuidado, você tem que ter iodo no seu corpo, mas não iodo elementar, porque o iodo elementar é bastante tóxico e também dá problema, né? Enfim, pelo vídeo de hoje ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo é porque você assistiu até aqui, se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. E muito obrigado, e nas próximas semanas não sei se eu vou fazer vídeo, porque estou numa fase de provas complicada aí. Então tem o telúrio, tem o antimônio, não são elementos fáceis, e eu queria dar bastante atenção para esses elementos. Então, se eu tiver sumido é por causa das provas, não é que eu desisti do canal. Então até a próxima. Até!